CNN. Notícias de momento, atualização exatamente desse assunto. O ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a abrir esse inquérito contra Lulinha. É a apuração da nossa analista Jussara Soares em primeira mão aqui na CNN. O que a gente havia colocado antes, que a Polícia Federal havia pedido ao STF para que esse inquérito fosse aberto, uma investigação, uma apuração de um suposto tráfico de influência do filho do presidente Lula, Lulinha da Silva, no Ministério da Saúde, numa comercialização de cannabis medicinal. Então, o que a gente tem nesse momento é o STF, por meio do relator desse caso, o ministro André Mendonça, autorizando a abertura de uma investigação contra Lulinha, filho do presidente Lula. Vamos voltar para cá, Matheus, a gente está com essa atualização, então, a apuração de Jussara Soares. Estávamos falando exatamente sobre isso. Se autorizado, agora a confirmação, o peso político que isso tem num ano eleitoral, prestes a começar numa campanha oficial, né? Começa ali depois do período de convenções, e, claro, o peso sobre essa ligação direta, a relação ali de uma investigação contra o filho do presidente da República. Eu vou chamar a atenção aqui para, é claro que a defesa de Lulinha, a gente tem procurado, eles estão se debruçando sobre os autos do processo, sobre toda essa documentação que ainda precisa ser analisada. Mas eu vou trazer para cá um posicionamento num primeiro momento da defesa do filho do presidente, de Lulinha, que vem exatamente do advogado criminal Guilherme Sugimori, que acompanha Lulinha. Ele diz exatamente o seguinte, 3 pontos aqui para a gente analisar, que ele já pode analisar de pronto, antes de observar ali e ter conhecimento dos autos do processo, 3 pontos específicos. O primeiro, que é necessário entender qual é a justificativa para a competência do Supremo Tribunal Federal nesse caso. No segundo momento, mais um ponto. Uma nova investigação alheia à Operação Sem Desconto, que é justamente a investigação do escândalo do INSS, demonstraria, na visão do advogado de Lulinha, que falharam em encontrar o que, de forma injustificada, buscavam. É um posicionamento do advogado, que há alguma ligação entre Fábio Luiz e as fraudes do INSS. Não seria surpresa, porque, segundo Guilherme Sugimori, Fábio nunca teve relação nenhuma com o escândalo do INSS. E um terceiro ponto colocado pelo advogado de Fábio Luiz. A notícia me faz suspeitar, ele diz, a gente abre aspas aqui, imediatamente, de ilegalidade. Se queriam achar algo e não acharam, não podem criar uma nova teoria para começar tudo de novo, esticando essa história até as eleições. Tentam achar X, como não acham, tentam Y, e se não acharem, vão inventar Z. É o que diz. Investigação não é exercício de tentativa e erro, e isso configura o que chamamos de pescaria probatória. É um posicionamento inicial da defesa de Fábio Luiz. Matheus Teixeira, pesca probatória. Esse vai ser o ponto, ou pelo menos é o ponto colocado pela defesa de Lulinha nesse momento. Perfeito, Juliana. É o que eles, no direito, eles citam muito em inglês o fishing expedition, exatamente, que é justamente essa busca por provas, ou seja, começa-se uma investigação sobre um determinado ponto, mas sempre que, por exemplo, há uma quebra de sigilo telemático, ou seja, se tem acesso às conversas de uma pessoa de celular, vem potencialmente provas que podem corroborar a investigação, ou seja, conversas ali que reforcem uma tese investigativa, mas não é só aquilo que a pessoa conversa e não é só aquilo que uma quebra de sigilo encontra todo o histórico de conversas e neste histórico podem achar outras provas de crime. Essa é a tese da defesa do filho do presidente Lula, que foi muito explorada também, por exemplo, na época da Lava Jato, que se dizia que havia determinações de busca e apreensão, de quebra de sigilo, a polícia ia até lá, achava provas de outros crimes e com isso fazia essa pesca probatória, que é buscar provas mesmo sem haver indícios de qualquer tipo de crime no sentido não o inicial da investigação. A gente trouxe aqui a informação de que a Polícia Federal tinha pedido
o inquérito contra o filho do presidente Lula. O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal no dia 24. O presidente do Supremo, Edson Fachin, entendeu que isso era a atribuição do relator do caso do INSS, justamente por ele já ter sido mencionado. Por isso foi direcionado ao gabinete do ministro André Mendonça. Isso chegou no gabinete dele ontem, em menos de 24 horas. Agora a Jussara acaba de trazer a informação que, além do pedido da Polícia Federal, já há, inclusive, uma decisão do magistrado no sentido de autorizar a abertura do inquérito. E, com esta autorização, a Polícia Federal deve dar início a novas etapas da investigação, ou seja, pedir ao ministro a produção de mais provas. É isso agora que os investigadores devem estar debruçados, porque esse é o rito investigativo de qualquer polícia, que é, depois de aberto o inquérito, ter mais elementos e mais ferramentas para ir atrás de provas, elementos e ferramentas essas que são das mais diversas, desde buscar geolocalização para ver se há, por exemplo, algum tipo de encontro entre eles, conversas, quebra de sigilo bancário para ver se entrou ou não dinheiro na conta dele indevido e também, eventualmente, até uma busca e apreensão para ver se em algum endereço ligado aos atores há documentos, resquícios de provas que podem ajudar a elucidar toda a situação. Além da parte jurídica, é claro, como o Pedro vinha nos falando aqui, inevitável a gente fazer a leitura política também. André Mendonça, que é relator do caso do filme Dark Horse, que trata do filme em homenagem a Jair Bolsonaro, também é relator agora de um caso do filho do presidente Lula. Estamos falando dos dois candidatos que lideram todas as pesquisas e que vão pautar o debate político nacional neste ano. E eles têm agora, portanto, mais uma preocupação dos dois lados, desta vez do lado do presidente Lula, que já vinham sendo mencionado eventual envolvimento de Lulinha com o careca do INSS. A CPMI do INSS na Câmara dos Deputados e no Senado Federal também abordou isso amplamente. Ele chegou a haver um pedido de indiciamento dele por parte do relator da CPMI. O ministro André Mendonça também já tinha conhecimento das menções e das citações ao filho do presidente Lula, mas agora é diferente, é um inquérito específico contra ele e a defesa, tão logo recebeu a notícia, já tem a tese jurídica pronta, que é uma tese jurídica muito explorada, não apenas pela defesa e pelo advogado de Lulinha. Isso é comum no Poder Judiciário e na advocacia, porque de fato existe, de fato a pesca probatória é ilegal. O que resta à defesa é comprovar que de fato está configurado esta pesca probatória, que é ir atrás de provas, ir atrás de elementos que vão muito além do objeto inicialmente investigado.